Olá, amigos do Portal da Holanda, que alegria poder estar aqui novamente com você para trazer uma entrevista fantástica, uma entrevista que promete bastante. Temos aqui hoje ele que nasceu em São Paulo, porém veio para o Amazonas muito cedo, 17 anos por aí, 19 anos mais ou menos, a gente vai saber um pouco dessa história. Foi para Envira, virou agricultor em Envira, teve um sonho, enfim, é uma história assim fantástica. É formado em Direito, deputado pelo Amazonas e um dos grandes ícones do partido Rede Sustentabilidade. Eu estou falando dele, Luiz Castro, que está aqui conosco. Deputado, seja bem-vindo. Eu acertei a biografia ou está faltando alguma coisa? Não, acertou. Claro que tem vários detalhes aí que a gente pode colocar alguns aí para os nossos telespectadores e nossos internautas, né? O pessoal que interage aqui no blog do Holanda. É isso mesmo. E aí a gente vai falar um pouco, conhecer um pouco dessa história, ao mesmo tempo falar um pouco sobre sua visão sobre esse assunto. A priori, assim, deputado, nós vivemos um momento em que diversas candidaturas tiveram que ser pausadas. Na eleição suplementar aconteceu uma reviravolta sem igual e não vai ter eleição. Como foi que a rede recebeu isso daí, sendo que o senhor já estava com o bloco na rua? Acho que o natural é a decepção, né? Uma ducha de água gelada em todos nós, porque nos empenhamos de maneira muito voluntária. Nossa campanha Rede Pessoal é uma campanha feita por pessoas, não é feita por dinheiro. Feita com idealismo, com vontade de fazer a diferença e de mostrar que é possível mudar essa história política de má gestão do recurso público no nosso Estado. Por isso a nossa coligação tem o nome, o início de uma grande mudança. São sonhos, são ideais, são a soma de pessoas que veem que é necessário romper esse ciclo antigo, atrasado, arcaico de fazer política, de governar o Estado de maneira errada e começar um momento novo para um Estado que é rico, mas que o povo é tão pobre. Deputado, a sua origem ela começa em Envira e para que eu possa entrar nos outros méritos, eu preciso entender um pouco como é que a sua história está relacionada aqui com o Amazonas, porque, como eu falei inicialmente, o senhor nasceu em São Paulo, mas veio muito cedo para o Amazonas. Como foi essa decisão de sair de São Paulo para vir para cá, para um lugar tão distante como o nosso estado? Pois é, Michael, eu era um jovem de classe média em São Paulo, estudei em escola particular, depois meu pai teve dificuldades financeiras, estudei também em escola pública, e eu tinha um fascínio pela Amazônia, pelo Amazonas, pelo rio, pela floresta, pelos povos indígenas, por toda essa coisa totalmente diferente de São Paulo, e me senti atraído para vir para o Amazonas e ter uma experiência, conhecer o Amazonas, trabalhar numa pequena vila, numa aldeia indígena, e fomos à busca desse sonho. Era um jovem, tinha 18 anos de idade, mas eu vinha desde os meus 16 inquieto, com essa vontade, essa determinação de vir para a região amazônica, em especial para o estado do Amazonas. E com 18 anos eu trabalhei no Instituto Gallup, juntei um pouquinho de dinheiro para poder comprar as passagens e cheguei até Manaus, em busca de trabalhar numa aldeia indígena. É a primeira vez que eu conto essa história num órgão de imprensa. E como não foi possível trabalhar numa aldeia indígena, eu fui levado a conhecer um diretor de escola, o padre Teodoro, do município de Envira, que me convidou a trabalhar como professor e também ajudá-lo nos seus projetos de agricultura, de produção de alimentos em Envira. E com a ajuda da irmã Esther, uma freira franciscana, eu viajei para o município de Envira. E durante essa viagem, eu que vinha muito inquieto, longe da família, era a primeira vez que eu me afastava totalmente da minha família, dos meus amigos, eu tive deitado numa igreja, eu adormeci, cansado, num banco de uma igreja em Porto Velho, e tive um sonho que me revelou que o meu destino era ir para Envira, era viver no Amazonas. Olha só, o senhor estava dentro da igreja, banco de igreja, teve um sonho que apontava em Envira. Apontava em Envira. E durante a minha viagem, toda a minha viagem, de Porto Velho até Envira, um arco-íris sempre aparecia. E aquele arco-íris mágico, ele inundava minha alma de esperança. E eu fui de Porto Velho para Rio Branco, depois de Rio Branco para Feijó, de Feijó de barco para Envira. E fui tão bem recebido por aquelas pessoas humildes, trabalhadoras. E comecei a lecionar na escola, de tarde à noite, de manhã
eu trabalhava na roça, fazia todo tipo de trabalho pesado, eu fui aprender a tirar lenha, a carregar água, a tirar leite das vacas, a fazer também o beneficiamento desse leite na desnatadeira, preparar manteiga, trabalhava com o teçado, com a enxada, capinar, aprendi a fazer todos os tipos de trabalho, começar a andar na floresta e aprendi muito com as pessoas mais humildes. Aprendi a respeitar aquele que sabe pescar, aquele que sabe plantar, aquele que sabe tirar o leite da seringueira. Eu aprendi que o conhecimento é muito mais amplo do que está num livro, do que está numa escola. O conhecimento é tudo aquilo que é sabedoria de vida. Eu aprendi muito em Envira com as pessoas mais simples, com as pessoas mais humildes, sem deixar de estudar, sem deixar de valorizar a educação formal. E isso me tornou uma referência em Envira sem que eu percebesse. Um belo dia, as pessoas queriam que eu fosse um político em Envira. Diziam, olha, Envira está muito atrasado, está muito isolado e queremos o professor Luiz, né, para ele entrar na política. E por essas coisas do destino, eu me tornei o prefeito mais jovem da região norte, o segundo prefeito mais jovem do Brasil, foi eleito com 23 anos. Eu não tinha dinheiro para a campanha, um me ajudava com o motor de luz, o outro arranjava o barco para ir para a área rural, o outro me ajudava com um pouquinho de recursos para comprar, mandar fazer uns cartazes, e assim eu fui sendo levado e levando essa esperança. E graças a Deus é algo que eu tenho no coração. A política para mim não é algo assim, eu ser político profissional, é missão. É cumprir uma missão de representar a sociedade, de ser um instrumento para ajudar a melhorar a vida daquela população. Eu me lembro que a sua administração em Envira, ela era tida como uma das referências dentro do estado do Amazonas. Sim. E não é à toa que algum tempo depois é que o senhor sai da prefeitura e daí então vem como candidato a deputado estadual e vence as eleições também. Mas nesse contexto também o senhor foi secretário de Estado, não? Fui. Depois que eu exerci meu segundo mandato de prefeito, não havia reeleição, portanto esse segundo mandato veio depois de um intervalo de 4 anos. E no meu segundo mandato eu vinha mais preparado, eu vinha mais mente e coração. No primeiro mandato era muito coração e eu precisava me organizar melhor, compreender melhor e ser mais eficiente na administração. Então eu fui descobrir e conhecer experiências muito positivas de gestão pública no Nordeste. Eu fui conhecer, vivenciar, aprender e trazer esses novos conhecimentos e essa nova inspiração também para Envira. E meu segundo mandato de prefeito foi realmente um mandato maravilhoso, a experiência mais bonita da minha vida política. E nós conseguimos tornar Envira, não é eu sozinho, mas nós, os agricultores, a nossa equipe, a população como todo, o município mais produtivo em agricultura familiar de todo o interior. Nós chegamos a exportar até para Manaus milho, arroz, farinha, abastecemos toda a região com uma série de produtos produzidos no município. O nível de renda começou a melhorar, as pessoas ficavam animadas e Envira passou a ser referência na região. Isso me deu, inclusive eu tinha pensado em sair da política, passei a fazer direito depois da última mandato de prefeito, pensei, eu acho que eu dou mais talhado para ser um juiz do que para ser um político. Eu não gosto de corrupção, não gosto de propina, eu sou um cara muito certinho, gosto das coisas muito corretas e na política nem sempre isso é bem entendido. Mas no meio do processo que eu estava na UFAM, fazendo faculdade de Direito, estava indo muito bem no curso, eu fui chamado por liderança da região dizendo, olha Luiz, tem Carauari e tem Runepé, todos disputam um candidato de Carauari e Runepé, a região se divide e não elege ninguém. Nós queremos eleger um deputado para representar a região de Juruá e nós escolhemos você. Então eram lideranças que entendiam que era importante ter uma representação política e eu fui eleito. Eu não tinha dinheiro com a campanha para deputado, E fui eleito, bem eleito, e no primeiro mandato de deputado eu fui um deputado do interior, somente do interior. Depois eu fui me atualizando com as questões de Manaus e me tornei secretário no segundo mandato, a convite do ex-governador Eduardo Braga. E começamos muito bem, muito afinados, mas depois a gente foi vendo, eu fui percebendo que a lógica dele é uma, a minha lógica é outra, Não quero aqui fazer nenhum ataque pessoal, nem a ele, nem a ninguém, mas eu tenho uma vivência de fazer política de forma diferente. Eu não me preocupo em acumular poder, eu entendo que o poder é para transformar e não para monopolizar, seja financeiramente ou politicamente, qualquer espaço de poder. O poder pelo poder, para mim, é um horror, e é o que acontece. E eu vejo que grandes talentos da nossa política estão encapsulados por essa lógica horrível, atrasada.
do poder pelo poder. Essa lógica tem que ser rompida, não é só no Amazonas, é no mundo inteiro. Ela tem que ser rompida e não é um viés ideológico de esquerda, de direita que vai rompê-la, não, é um viés existencial. Por que você está na política? É para se dar bem ou é para fazer o bem? Então, nós precisamos trabalhar nessa direção. E eu deixei de ser secretário com 2 anos, mas deixei toda a estrutura, que até hoje é a estrutura que funciona. Trabalhei com visão técnica, com visão organizacional, com planejamento. Sou respeitado até hoje na CEPRO, como sou respeitado em Envira. E, graças a Deus, eu pude tomar meu caminho próprio. Me tornei um político independente, um político que decide sozinho e com Deus, mas ouvindo as pessoas que eu respeito, por onde seguir, por onde caminhar. Não tenho grandes recursos materiais, não tenho uma grande mídia, não tenho programa de TV, porque eu não aceito certas condicionantes. E os políticos maiores do nosso estado, os mais famosos, já me conhecem, já sabem que eu não estou aí no balcão de negócios, eu estou noutra seara, a seara de fazer política de verdade, a política que muda o destino das pessoas. Eu sou, por exemplo, um aficionado do Abraham Lincoln, do Gandhi, do Martin Luther King e do Mandela, né? Eu leio as biografias, eu procuro compreender também a lógica de Roosevelt durante a Segunda Guerra, de como se constrói uma política econômica que conjuga o esforço da sociedade com a própria instrumentalização do poder público de maneira inteligente, de maneira não paternalista, de maneira a ajudar a construir cenários melhores, né? Como o Japão no pós-guerra, como a Alemanha no pós-guerra, como os países que foram destruídos. Então, eu mergulho muito nessas coisas. Eu sei que o Amazonas tem um potencial muito grande e que está estagnado, porque é a mesmice que tem preponderado ao longo de 34 anos. Houve algumas coisas positivas? Houve a UEA, muito importante, houve alguns fatos, mas no todo, a administração pública do Estado ela é atrasada, ela é arcaica e infelizmente ela está corrompida, é preciso mudar. Muito bem, para você que está nos acompanhando, esse é o deputado Luiz Castro e a gente aproveitei para conhecer um pouco mais da história dele e tal, e agora que você está conhecendo melhor, vamos entrar nessa questão do mérito exatamente de gestão, né? Gestão, de estratégias. Acompanhando algumas pesquisas qualitativas, a gente observa que o amazonense ele tem tido uma preocupação, dentre outras coisas, que é essa questão de emprego, né? Há uma necessidade muito grande de novos empregos, novos postos de trabalho. E o senhor passou pela Secretaria de Produção e, historicamente, as pessoas sempre falam, olha, setor primário é uma das grandes, pode ser um dos grandes xodós econômicos do Estado e tal. A Amazonino veio com o terceiro ciclo, Eduardo na sequência veio com Zona Franca Verde, e o senhor vivendo tudo isso e conhecedor inclusive dessa questão, por ter trabalhado na CEPRO, está aí mesmo a possibilidade do Amazonas ficar independente da questão da Zona Franca? O setor primário é muito importante, ele não envolve só agricultura e pecuária, ele envolve também a mineração, ele envolve o extrativismo. O setor primário é importantíssimo para qualquer país do mundo e para qualquer região do mundo ter, no mínimo, a soberania alimentar, a capacidade de alimentar, se não com todos, mas com bens de alimentação, gêneros alimentícios essenciais à sua população. Eu entendo que o setor primário do Amazonas tem um enorme potencial de desenvolvimento. Ele faz parte de um mix, de um conjunto de atividades econômicas, de segmentos econômicos que têm que ser estimulados pela governança pública de maneira integrada. Então, nós podemos dizer, primeiro, temos que continuar apoiando o polo industrial de Manaus, evidente que sim. Bem ou mal é o que ainda segura o Amazonas e os empregos que restaram. Mas ele não é mais suficiente, ele nem tem sustentabilidade por muito tempo. Esses grandes investidores podem desativar suas indústrias e nós precisamos ser capazes de ter alternativas. O setor primário é uma alternativa fundamental, especialmente para o interior. Na pecuária, na agricultura, na agroecologia, no extrativismo, no manejo florestal, no reflorestamento, na mineração com responsabilidade ambiental e social, mas temos que também focar o turismo. O turismo é um segmento que o Pará já começou a levar a sério, que o Amazonas nunca levou. Não temos um planejamento sistêmico, nem para o setor primário e nem para o turismo. Nós precisamos também entender o nosso potencial na área de biotecnologia. Uma vergonha que o Estado do Amazonas os governantes só façam reclamar do governo federal, porque o CBA não está institucionalizado, porque não tem um modelo de administração, e nunca o governador teve coragem de dizer:
deixe o CBA, que nós vamos trabalhar com o CBA em conjunto com os empresários e com os cientistas para desenvolver produtos que vão gerar emprego e renda aqui, como os biofármacos, os biocosméticos, bioalimentos, biocombustíveis, um conjunto de situações. A nossa governança tecnológica foi sempre atrasada, ela é ideológica. Nós temos a FAPEAM, que faz um trabalho interessante, mas nós não temos isso integrado com o INPA, com a universidade, com o CBA e com os empresários, sejam daqui, sejam de fora, e com os nossos agricultores, extrativistas do interior. Eu gosto de fazer essa ponte. Eu sou um cara da agricultura que dialoga com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, eu sou um cara que dialoga com o empresário e dialogo com o pequeno agricultor, com o pescador. São mundos que precisam se associar e se complementar. Não vamos ter no Amazonas um modelo de agricultura nem de turismo igual ao do sul do país, do sudeste, nem mesmo igual ao do nordeste. Mas nós temos esses 4 segmentos: a indústria, o setor primário caminhando para a agroindustrialização, para você ter garantia de preço, uma cadeia de valor organizada, o segmento da biotecnologia e o turismo. E o 5º elemento, ele está associado com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a economia ambiental, a economia verde. A economia verde vai desde a economia criativa, onde você vai pegar todo o espaço de criação dos jovens na internet, com startups, com novos programas, com todo esse conjunto de conhecimentos que pode e deve ser estimulado aqui no Amazonas, até a economia da energia solar, a economia do biocombustível, a economia que vai gerar uma macroeconomia regional a partir de decisões governamentais associadas aos empresários. Então nós temos muitos potenciais desprezados. Mas me diga uma coisa, os governantes só pensam no curto prazo, eles não pensam no longo prazo, eles não pensam no teu filho, no teu neto, eles não pensam, eles pensam em te agradar para você votar neles no curto prazo. Eu penso política de outra forma, eu penso política como quem pensa a família. Como é que você planeja a tua família? Como é que você vê o teu filho? Você quer que teu filho seja bem alimentado, bem cuidado? Você quer que teu filho vá para uma boa escola e que depois ele faça uma faculdade e tenha um emprego ou desenvolva um bom negócio? É assim que a gente tem que pensar quando a gente governa o Estado, pensar de longo prazo. E aí nós não temos planejamento de longo prazo no Amazonas. Nosso planejamento é risível, é ridículo. A nossa Secretaria de Planejamento é uma secretaria de concertos momentâneos. Planejamento é o que, por exemplo, eu vou citar um exemplo positivo, Curitiba fez, desde Jaime Lerner, organizando a cidade, organizando de maneira integrada o espaço público da área de transporte, da área de meio ambiente, da área de educação, da área de saúde, e fazendo aquela cidade ser pertencida pelo povo que habita nela. Manaus é uma cidade de conflitos, onde não se tem, por exemplo, a política habitacional que evite o confronto da invasão, da ocupação de uma área verde, onde se coloca o pobre para morar no viver melhor depois da barreira, lá na estrada já perto de Rio Preto da Eva, e se constrói uma Avenida das Torres e não se reserva um espaço ao longo da Avenida das Torres nem das Flores para conjuntos habitacionais para a população de renda menor, porque a ideia é higienizar, jogar o pobre para longe, mas aí você piora o transporte, aí você piora a qualidade de vida do pobre. Manaus não tem programa de geração de emprego, o Amazonas não tem programa de geração de emprego alternativo à Zona Franca. No nosso plano, no nosso planejamento, na nossa visão, isso é fundamental. Em todos esses vetores, você tem que ter agência de fomento, buscando o recurso do BNDES, buscando o recurso do Fundo Amazônia, da cooperação técnica dos governos da Alemanha, da França, da Itália, dos Estados Unidos, das fundações privadas, e jogar essa grana em projetos bem feitos, que vão ser, de fato, bem administrados e vão gerar emprego e renda na capital e no interior. Muito bem. O tempo ele é pequeno e assim, vai ficar aquele gostinho de quero mais exatamente para outras intervenções. O senhor deve vir aqui outras vezes para a gente continuar conversando sobre muito mais coisas. Muito obrigado por ter atendido nosso chamado de vir até aqui e estabelecer esse bate-papo. Eu quero permitir esses últimos minutos aí para que o senhor possa se despedir de todos e fazer algumas considerações finais. Bom, Mike, eu quero primeiro agradecer. Foi uma oportunidade, inclusive, de falar um pouquinho da minha vida, né? Muito pouco, mas eu acho que é importante conhecer os políticos, né? Entender como é que você age na política, em qualquer profissão. E dizer que nós estamos num momento muito difícil do Brasil, mas muito importante. A Lava Jato está mostrando que as coisas estão erradas.
mas nós não devemos imaginar que a política é uma coisa ruim, não. A política, ela é importante, ela precisa ser bem feita, ela precisa ser praticada com respeito, ela precisa ter, em primeiro lugar, o interesse da população, o interesse coletivo, e não de pequenos grupos que são privilegiados pelo poder. Eu faço política com o coração e com a mente. Quando eu utilizo uma expressão de independência, até gestual, é para mostrar que a minha ligação espiritual é com Deus e a minha ligação vivencial, existencial, é com o ser humano. Eu acho que a política só faz sentido assim, sem enganação, sem mentira. É com essa mensagem de otimismo, de desafio para todos nós, é que eu encerro essa entrevista e digo, olha, o Luiz Castro não é um político tradicional, pode até ter um nome tradicional, Luiz Castro, deputado. Eu sou um político existencial, eu sou uma pessoa que, na vida, eu luto para que as coisas sejam melhores do que elas são. Muito bem, meus amigos, esse foi Luiz Castro, deputado. Quero agradecer demais a sua companhia até agora e, ao mesmo tempo, a sua participação em todas as entrevistas. Durante essa semana nós vamos continuar realizando outras intervenções aqui e contamos com você. Um forte abraço e até a próxima!